Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Ele não disse: "Talvez recebam ou esperem até que eu decida." Jesus Cristo, o justo. Aceitar o que Deus declarou como verdade, mesmo que seus sentimentos digam o contrário, é viver pela revelação e não pela emoção. Mentira. O sangue de Jesus te lavou, te fez puro como a neve. Justo diante de Deus, então fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Eles estão orando sim, o problema não é a oração. Se você mandar eles orarem, eles oram. Sabem fazer longas orações, usam as palavras certas, citam versículos, jejuam. O céu já liberou, Deus já respondeu, mas eles ainda vivem como se a resposta estivesse por vir. É aí que está o bloqueio. O problema não é a oração, é a falta de revelação sobre como receber. Eles oram, clamam, choram, mas não recebem. Aí entra um sujeito qualquer na igreja, a cabelo estranho, brinco, cheiro de bebida. Alguém fala de Jesus e ele aceita. No sangue de Jesus Cristo, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Aleluia, mas por que então muitos oram e não recebem? A fé pequena reflete a falta de informação. Sem saber quem Deus é ou o que Ele fez, é como tentar construir uma casa com poucos tijolos. A dúvida nasce da ignorância. A confiança nasce da revelação. Por isso, uma fé forte exige mergulho constante na palavra de Deus. A fé é proporcional ao que se ouve. A fé vem pelo ouvir, diz a Escritura. Se você não ouve a verdade com frequência, sua fé será limitada. Pense bem. Você realmente acredita que Deus ouviu sua oração? Tem certeza ou espera uma prova visível para se convencer? Quem tem fé verdadeira se comporta conforme o que crê, não segundo o que sente ou vê. Sua postura mostraria segurança. O ponto não é o que sua boca diz, mas o que sua vida expressa. Sua atitude é o verdadeiro reflexo da sua crença e confiança em Deus. A dúvida surge onde a verdade ainda não foi firmemente plantada. Se precisa de sinal para crer, ainda não está andando por fé. O problema de muitos filhos de Deus não é que ele não ouve, mas que não aprenderam a receber. Oram, clamam, mas vivem como se nada mudou. Se você não recebe, é porque ainda duvida, mesmo que inconscientemente, esperando evidências. Mas Deus não opera pela vista. Ele trabalha pela fé, pois fé verdadeira é aquela que recebe no Espírito antes de ver no natural. Exatamente assim muitos agem. Oram, clamam, declaram promessas, mas saem da presença de Deus como se nada tivesse acontecido. O que impede hoje os filhos de Deus não é o erro, é a incredulidade travestida de religiosidade, é a falta de consciência do que foi conquistado. E por isso eu pergunto, quem aqui ainda luta com o pecado? Você hesita porque sabe que há uma verdade maior. Jesus já libertou você. Muitos cristãos vivem dominados por uma consciência de pecado, achando que sua vida não avança por causa de falhas passadas. Mesmo que alguém ainda peque, o verdadeiro problema é a falta de entendimento da nova natureza que já foi dada por Cristo na cruz. Romanos 8, verso 1 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sem condenação, sem acusação. E quando entende isso, o pecado perde o poder de te dominar e você começa a viver como filho de Deus. Você diz: estou feliz quando sente alegria e estou tão próximo de Deus quando sente a presença. Mas isso não define a realidade espiritual. O pecado não é mais o seu problema.
Se você pede perdão com sinceridade, Deus perdoa plenamente como se nunca tivesse cometido o erro. Se Deus diz que apagou, quem é você para continuar afirmando que existe? Se Ele diz que está limpo, então está limpo. Isso é fé verdadeira. Satanás tem enganado muitos filhos de Deus, fazendo-os pensar que não são dignos de orar com autoridade, como se estivessem em dívida com o céu. Não é. O maior problema é que eles estão orando, mas não estão recebendo, e agora você me pergunta como e por quê. Esperam sentir algo, ver algo, alguma confirmação externa. Mas fé verdadeira não espera. Ela recebe. Fé não se baseia em sentimento, se baseia na palavra. Anos, clamando, jejuando, suplicando, e com o tempo simplesmente desistiram, pararam de orar por isso ou seguem presos numa busca religiosa e emocional. Que aparentemente cometem erros, que não seguem o mesmo rigor de religiosidade, e veem essas pessoas cheias do Espírito. Então pensam, isso não pode ser o Espírito verdadeiro. Dá-me o teu Espírito, ó Senhor, para que eu ande em teus caminhos, ó Altíssimo. Mas com todo esse clamor, não receberam. Por quê? Porque não entenderam que o Espírito Santo é por fé. A fé que diz, se Deus prometeu, então é meu, agora. Dá-me o teu Espírito, ó Deus, dá-me. E continuam sem receber. O problema deles não é a oração, é que não sabem como receber. Porque não é pelas obras que alguém recebe. Não é por merecimento, é pela graça. Ele nos salvou não segundo nossos feitos, mas pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Quando alguém crê, mesmo que tenha errado, mesmo que esteja sujo aos olhos humanos, se crê de verdade, recebe. Porque não confiamos em nossa capacidade, mas na graça de Deus. Cabeça baixa, semblante carregado, como quem foi derrotado, ferido, abatido, porque não creram que Deus respondeu. Ora como se fosse uma roleta. Quem sabe Deus responde, mas fé não é quem sabe. Fé é convicção, fé é certeza, é tomar posse. Ela já era cristã. Vivia orando por cura, chorando todos os dias, até ouvir uma frase numa fita cassete que virou a chave do entendimento. Não são as lágrimas que movem o céu, mas a fé expressa em palavras. Então pegou aquilo com força e decidiu mudar sua postura. E quando a luz chega, as trevas não resistem. Quando a fé se acende, o milagre acontece, porque não é emoção, é revelação. É a oração que transforma, não o desespero, não o drama emocional, mas a fé em palavras. Há tempo para lágrimas, mas esse não era o caso. Esse é o problema entre muitos filhos de Deus. Estão orando, mas não com fé que toma posse. Oram esperando algo cair do céu sem convicção. E isso é uma vergonha, porque Jesus não apenas nos ensinou a orar, Ele também nos ensinou a receber. Então, por que ficar só de um lado da rua? De que adianta orar se não há recebimento? Orar sem receber é só religião. E o que é religião? É repetir gestos, frases e rituais sem transformação. Isso é religião. Não tem poder. E o pior é que muitos trouxeram esse formato vazio para dentro do cristianismo. Falam, oram longas orações. O que era para gerar milagres virou rotina vazia. A oração verdadeira não termina com um amém qualquer. Ela termina com resposta, com resultado.
Muitos estão orando por um cônjuge, outros pelos filhos, mas o problema não está na oração, o problema está no lado de quem recebe. Me surpreendi com o que vi em vocês. Quando chamei para vir aqui à frente para orar, repare bem no que aconteceu. Eu disse, venham, e vocês vieram. Era como se viessem porque alguém mandou. Não vieram como quem vai receber algo. Vieram como quem espera mais do mesmo. E foi ali que eu entendi. Mas a postura de quem vai buscar faz toda a diferença. Não se trata de emoção. Trata-se de fé ativa, de saber que quando você ora, algo acontece. O seu problema não é a oração. O seu problema está no lado de receber. Muitos cristãos têm esse problema. Deixe-me mostrar algo para você. Eu disse, venha para frente. Foi assim que você veio. Deixe-me mostrar como você viveu. Me diga, você estava mais empolgado quando chegou do que saiu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não disse sem amor, nem sem oração. Mas está claro para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, você precisa entender duas coisas sobre a sua fé que são essenciais. Jesus disse aos discípulos, por que vocês têm tão pouca fé? Em Romanos capítulo 4, Abraão não foi fraco na fé. Agora, se a sua fé é pequena, qual é a razão disso e o que você deve fazer? Se for fraca, qual é a causa e qual a solução? A fé vem pelo ouvir. Então, se você não ouviu o suficiente, sua fé será pequena, limitada. E o que fazer? Se está com problemas de saúde, financeiros, nos estudos ou no trabalho, o que você precisa é mais da palavra de Deus. A Bíblia tem apenas 66 livros, e ainda assim lemos continuamente. E sempre aprendemos algo novo. Não subestime a palavra. Ouça até que entre no seu espírito, até renovar sua mente e transformar sua maneira de pensar. Você conhece alguém que diz, eu sei o que a Bíblia diz, mas isso é fé fraca, é saber e não agir com base nisso. E então vai se perguntar, por que Deus fez isso comigo? Mas não foi Deus quem fez isso. Sua fé é que não suportou porque era fraca. Ele não vacilou. Ele não duvidou da promessa de Deus. Quando sua fé é fraca, você vacila, hesita e começa a buscar apoio. Mesmo tendo recebido uma profecia, mesmo Deus já tendo falado, o medo toma conta e você já não tem certeza da resposta. Você tem a informação, mas não agiu de acordo com ela. Isso é fé fraca. Então qual é a cura? Comece a agir com base na palavra. Outro exemplo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então você apresenta seus pedidos a Deus e recebe a paz que excede todo o entendimento. A partir daí você decide. Não vou reclamar, murmurar ou pensar que o diabo está vencendo e agradece. Obrigado, Jesus. Se você não exercita seus músculos, eles ficam fracos. Pode parecer forte, mas se não correr, logo fica sem fôlego. É o mesmo com a fé. O mesmo vale para a fé. Quer que ela seja forte, comece a exercitá-la já segundo a palavra. Obrigado, Senhor Jesus. A fé eficaz envolve persistência e confiança inabalável nas promessas de Deus, destacando que crentes com fé ativa
e alinhada superam desafios. A fé precisa de base, conteúdo e revelação. Quanto mais se conhece a palavra, mais forte se torna a convicção, e a fé opera com poder. Não basta ouvir ocasionalmente. É preciso estudar, declarar e viver o que foi revelado para que a fé cresça com o conhecimento. Fé não surge do nada. Ela é fruto do conhecimento revelado. Quem ouve pouco, crê pouco. Quem sabe pouco, confia pouco. Fé não espera ver, ela já tem certeza. Se você cresce de verdade, já estaria celebrando, agindo como alguém que foi ouvido por Deus. A pergunta, Deus ouviu sua oração, revela o nível da sua fé. Pois se conhece a palavra, a resposta já é clara. Sim, Ele ouviu. A Bíblia afirma, se pedirmos algo conforme sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você orou segundo a palavra, Deus já respondeu. Quem crê sabe, não vacila. Ora, agradece e segue em paz. Porque tem plena certeza de que o céu respondeu, mesmo sem ver nada ainda. Orar é apenas uma parte da fé. A outra é: muitos oram esperando ver algo para só então acreditar, mas essa não é a ordem divina. A fé começa com o ouvir, depois com o crer e então com o receber. Ele foi direto: recebereis. Então, o que está faltando não é a resposta de Deus, é a convicção de que já foi feito. É como alguém que vai ao banco com um cheque, entrega ao caixa, ouve que pode sacar e mesmo assim vai embora sem levar o dinheiro. Não recebem, não tomam posse, e esse é o maior problema da igreja hoje. Não é o pecado, pois Jesus já resolveu isso na cruz. Você pode ir à frente, orar com lágrimas, mas se não tiver a fé que recebe, sairá do mesmo jeito que entrou. Mas enquanto não crer e se posicionar, vai continuar vivendo como um prisioneiro. Fé que não recebe é fé que não compreendeu. Mas essa mentalidade está errada. O pecado já foi vencido. Jesus morreu para isso, para tirar o pecado e quebrar seu poder. Ele está ali diante do trono como nosso defensor, nosso representante legal. E isso significa que não há mais julgamento contra você. Viver segundo a carne é viver guiado pelos sentidos, achando que está condenado só por sentir culpa. Mas a verdade diz que você está livre. Essa é a vitória que Cristo conquistou por você. Uma vida que não apenas sobrevive ao pecado, mas reina sobre ele com liberdade. O erro está em viver pelos sentimentos e não pela fé. Basear sua espiritualidade nas emoções e não na verdade da palavra. Essa é a justiça divina, perfeita, absoluta e incompreensível à mente natural, a ponto de Deus dizer: do que você está falando quando você tenta lembrar o erro? A Bíblia declara: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se ele diz que seu pecado não existe mais, então é isso, não existe. Por outro lado, é a consciência do pecado, o foco constante no erro que te leva a pecar ainda mais. Por isso eu te digo, o maior problema hoje entre os cristãos não é o pecado. Mas o erro está no depois. Eles oram, mas não têm consciência de que já receberam, não tomam posse, saem da oração do mesmo jeito que entraram, sem fé, sem certeza.
Eles sabem orar, isso é certo. O que muitos não sabem é como receber respostas, e é aí que está o grande vazio. Há pessoas que vêm orando pelo Espírito Santo há anos. Acreditam que ainda não são dignas, que precisam atingir um certo nível de pureza, se santificar ao extremo antes de merecer o Espírito Santo. Enquanto isso, olham para outros. Por quê? Porque ainda estão presos à ideia de merecimento, convencidos de que só serão cheios quando forem perfeitos, e continuam naquela oração formal, arcaica, religiosa. A promessa já foi feita, já está disponível, basta crer, estender a mão da fé e receber. Não é o quanto você suplica, mas o quanto você crê. E é isso que falta: fé simples e prática. E logo em seguida recebe o Espírito Santo. Começa a falar em línguas, e os que há anos lutam para receber olham: esse pecador, cheio do Espírito? Sim, aleluia. Isso mostra que não é sobre o que fazemos, não é sobre a nossa performance, nem o quão puros tentamos ser. É sobre confiar, confiar na graça, confiar no que Jesus já fez. E essa graça é poderosa para transformar qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Nós confiamos no Deus vivo. A resposta está no que alguns de vocês fizeram agora há pouco. Oraram com intensidade, com fé, ou achavam que sim, e voltaram do mesmo jeito. Ao sair da oração, deveriam ter saído sorrindo, confiantes, com gratidão nos lábios e certeza no coração, mas não saíram. O problema não é orar, é a incredulidade disfarçada de religiosidade, orações bonitas sem crer no que foi dito. E Deus responde fé. A frase era: a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. E ela entendeu que não era o choro que funcionava. Ela buscou outra fita chamada Orando para obter resultados. Depois ouviu uma sobre fé e ali recebeu ainda mais luz e entendimento. Ela percebeu que seu choro diário não produzia resultados e entendeu que Deus não disse o choro do justo, mas a oração eficaz. Ela entendeu que o segredo está na oração com entendimento, não no sofrimento sem direção, e então buscou mais, ouviu mais, aprendeu mais. É por isso que tantos dizem: eu não sei por que esse problema ainda está aqui, eu tenho orado tanto. Mas veja bem, você está orando sim, mas não está recebendo. Por que ficar apenas na oração e não atravessar para o lado da resposta? Ele disse: assim vocês devem orar. E depois disse: assim vocês devem receber. É o que muitos fazem todo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois, o que mudou? O que você recebeu com isso? Nada. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Mas não tem expectativa, não tem fé, não tem resposta. O que era para ser relacionamento virou tradição. Ela termina com fé que toma posse. Você começa a dormir ali mesmo, no meio da oração. Com tudo isso, ainda assim não recebe. Nada muda. Essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Eles sabem orar, pedir, clamar, mas não sabem receber. E eu quero te mostrar isso, porque me surpreendi. Olhe como vocês vieram. Cansados, cabisbaixos, sem vida, como quem carrega um peso enorme nas costas. Não havia expectativa, não havia convicção. Vocês sabem orar, mas não sabem como se posicionar para receber. Esse é o maior obstáculo para muitos filhos de Deus. O céu já liberou, a resposta já existe. E que quando você se move é para tomar posse, não como quem mendiga, mas como quem herda. Ainda assim não está recebendo, mesmo orando por seus filhos. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso quando vi você.
Quando você veio aqui para orar, deixe-me mostrar o jeito que você veio. Observe-me. Isso prova que você não recebeu nada. Como você ama alguém que você não conhece? Como você ama alguém que é perverso com você? Pela fé. Ele não disse sem nada disso. Na verdade, todas essas coisas são importantes. No entanto, ele não disse que sem elas seria impossível agradá-lo. Primeiro, a Bíblia fala sobre fé pequena, certo? Depois, a Bíblia também fala sobre fé fraca. Você já leu sobre isso? Outra versão diz que ele não exerceu fé fraca. Portanto, existe fé pequena e existe fé fraca. Fé pequena é o resultado de informação insuficiente, entendeu? Não se esqueça disso. Informação insuficiente. Você precisa ouvir mais da palavra de Deus. Pegue as gravações, leia os livros. Alimente sua fé constantemente. Mesmo que diga, mas eu já ouvi. Não, ouça de novo. Eu tenho gravações de mais de 10 anos e continuo ouvindo. Porque a palavra de Deus é espírito. Ela desperta, dá visão, energiza para o sucesso e te programa para a grandeza. Agora, e quanto à fé fraca? Fé fraca é resultado da falta de exercício da fé, ou seja, saber e não praticar. Na crise, essa fé não sustenta. Você vacila, o medo vence e sai derrotado porque não praticou o que sabia. Veja o que a Bíblia diz sobre Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Vai dizer, você pode orar comigo? Eu sei que Deus falou, mas as coisas estão mudando. Por favor, me ajude, buscando apoio para algo já revelado. As circunstâncias crescem diante de você como um gigante, e o medo domina porque você não colocou a palavra em prática. Está escrito, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus. Então, em qualquer situação, você diz, obrigado, Jesus. Isso é praticar a palavra. Você declara, eu me recuso a ter medo. Eu rejeito a ansiedade. Apresenta tudo a Deus e então sente paz no coração. Você está exercitando os músculos da sua fé. Glória a Deus. Assim como você treina o corpo, precisa também fortalecer o espírito. Se quiser melhorar, tem que se exercitar. Com prática contínua ao longo de semanas ou meses, a transformação acontece.